Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Cecília Cavaleiro, que vai falar sobre o tema Para além da ortodoxia medieval, origem e dignidade da matéria em Ibn Gabirol. É um prazer ter você aqui com a gente, Cecília. Fique à vontade. Obrigada, Lucas. Obrigada pelos organizadores do evento, pelo pessoal da LAF. Obrigada a vocês que estão aqui nos escutando, né? Conforme o Lucas falou, já é uma colaboração aí de longa data, né? Desde antes da LAF, né? A gente já está trabalhando no mesmo sentido. Foi interessante, né, o que o Fred colocou aqui, justamente nessa mesa, porque a gente vai falar de um período, né, Daniel, em que por acaso, ficamos nós dois da filosofia judaica e o Jamil, que ia falar de islâmica, não pôde comparecer, mas foi um período onde a filosofia judaica só existiu por causa do domínio islâmico. Então, assim, eu gostaria de começar falando isso, apesar de que, oficialmente, eu repito aqui, tá, o NUR não tem posição política, em hipótese alguma, em relação a essa questão, a não ser o repúdio absoluto a qualquer massacre de civis, né? Cada um de nós tem a sua própria posição, cada um de nós tem a sua posição diante dessa questão do conflito Israel-Palestina, mas o NUG, enquanto grupo, tá, simplesmente repudia veementemente qualquer agressão contra civis. Então, eu gostaria de deixar isso claro, tá? Mas é interessante, justamente pegando esse gancho, né, porque eu vou falar do autor do século XI, né? E, infelizmente, não vai dar tempo de explicar aqui para vocês, etc. Né? Se eu soubesse que ia ter esse gancho, talvez até eu tivesse preparado outra coisa. Né? Mas não vai dar tempo, né? Mas assim, só colocando que, sob o domínio cristão, durante a Idade Média, não houve filosofia judaica. Tá? Não havia sequer o acesso dos judeus a qualquer material filosófico ou a qualquer possibilidade de se produzir filosofia. Enquanto sob o domínio islâmico, a filosofia judaica, então, voltou a florescer, né, a partir do século X, principalmente. A filosofia judaica voltou a florescer, né, 9 para 10, e justamente por causa do acesso ao material e o acesso à possibilidade da discussão independente da origem religiosa. Então, eu acho que é bastante importante a gente se lembrar esse detalhe da Idade Média. Bom, eu vim aqui, né, eu vou falar antes do Daniel por uma questão de cronologia, né, porque o meu tema é anterior ao dele, bem anterior, né? Por que você está entrando no meu período aí? Bom, Bom, gente, esse tipo de provocação é normal, sabe? Orientando, orientador, acontece esse tipo de coisa. Mas então, voltando, né, quer dizer, eu vou falar de um pensador que ele é considerado bastante heterodoxo, bastante original, bastante fora da caixinha durante a Idade Média, né? É o pensador que eu mais estudo. Pela primeira vez eu tenho a oportunidade de falar aqui nesse evento, né, sobre ele, apesar de eu já ter falado em outras situações, mas não no evento. Né? E eu queria falar um pouco dessa questão que as pessoas têm também da ideia de que, tá, bom, como classificar, né, a filosofia islâmica e judaica medieval? Por quê? Porque ela vem de uma tradição grega, sim, ela vem de uma tradição grega, ela segue toda a tradição, principalmente em termos de linguagem, que veio da Grécia, mas ela tem particularidades e determinados autores têm particularidades muito específicas, e é um pouco o que eu queria trazer hoje aqui, ou seja, essa vinculação judaica de Ibn Gabirol, porque isso eu coloco desde a minha tese de doutorado, né, que é impossível se compreender esse autor sem a mística judaica, tá?
a única possibilidade de se compreender realmente o que ele quer dizer, porque senão ele parece contraditório, ele parece uma pessoa que fala duas coisas diferentes, etc. Então, todas as contradições que são apontadas, elas são resolvidas se a gente levar em consideração a mística judaica. Então, eu vou tentar ir meio rapidinho aqui para ver se a gente consegue chegar no fim, para vocês entenderem o que eu estou tentando colocar aqui, né? Eu espero que dê certo. Bom, eu vou passar bem rapidinho, né, sobre quem é Ibn Gabirol. Então, conforme eu disse, ele é do século XI, tá? Ele viveu muito pouco, ele morreu cedo e deixou uma produção muito importante. Tá? Então, ele era um judeu espanhol, nasceu em Málaga e passou a maior parte da vida em Saragoça. Em 1045, as notícias sobre ele, confiáveis, elas desaparecem porque ele foi alvo de um herem, ou seja, uma expulsão da comunidade judaica. Né? E aí fica, bom, por que ele foi expulso da comunidade judaica? Ninguém sabe. Né? Existem comentadores que vão falar desde que foram questões pessoais, porque realmente ele pisava no calo de muitas pessoas importantes na comunidade judaica, ele criticava muito, né, essa ânsia de poder que havia na comunidade judaica da época, e isso é visto através da sua poesia, né, ele tem uma poesia secular que faz muitas críticas sociais, tá? Desde acusação, outros que vão dizer que foi acusação de cristianismo, até outros que vão dizer que foi acusação de caraísmo. Né? Que caraísmo são aqueles judeus medievais que não aceitavam a autoridade do Talmud. Né? Então, nos seus poucos anos de vida, ele nos deixou, pelo menos que nós saibamos até agora, mais de 400 poesias, tá? E na filosofia, ainda que provavelmente ele tenha escrito muito mais, pelo menos mais 2 livros, né, chegaram às nossas mãos 2 livros de ética e um de metafísica, que é o fundamental, que a gente vai trabalhar aqui, que é o Fons Vitae. Né? O Fons Vitae ele foi perdido, tá, durante muitos anos. Ele só sobreviveu na tradução latina, e por isso que a gente chama ele de Fons Vitae, né? Ele foi escrito em árabe como Yambol Hayat, né? Mas ele não foi traduzido para o hebraico. A gente só tem uma coletânea de passagens. O livro, originariamente, ele é um diálogo entre mestre e discípulo. Na versão hebraica, não existem as perguntas do discípulo, que são muito importantes para a gente entender, inclusive, quais são as objeções que, na época, se levantavam acerca da teoria dele. E a versão assim, mais completa que a gente vai ter, justamente a tradução latina, que é em cima da qual a gente trabalha até hoje. Né? Só tem alguns fragmentos do original árabe compilados em outros livros. E ele foi assim, a identidade dele foi perdida durante muitos séculos, então ele foi considerado um árabe convertido ao cristianismo e foi muito estudado na escolástica cristã. Ele foi um best-seller do século XIII. Né, na escolástica cristã. Só São Tomás de Aquino cita ele umas 25 vezes, para xingar, é claro. Né? Mas ele tem um fã-clube, entre os franciscanos, né? Mas os dominicanos realmente eram uma oposição muito, muito forte a ele. Bom, então, a partir do século XIII, a gente só tem notícias da tradição latina, tá, até meados do século XIX, quando Salomão Munk, que foi designado para a Biblioteca Nacional de Paris, ele descobriu esse texto hebraico, né? E ele falou, bom, peraí, eu já li isso em algum lugar, né? E aí ele foi atrás e descobriu, então, que era uma versão hebraica do Fons Vitae, né, em latim, e que, então, o seu autor teria sido um judeu, né, chamado Salomão Ibn Gabirol, tá? Ele é um autor extremamente controverso, como eu já falei, tá? Em primeiro lugar, pela sua própria expulsão da comunidade judaica, que ninguém sabe direito por que é, mas ele é tão original e tem tantas particularidades que pode ser por qualquer coisa, né?
Pela sua poesia original, né, religiosa e profana, para vocês terem uma ideia, né, a poesia religiosa no judaísmo, até a época dele, ela seguia uma tradição, que é a chamada tradição do piyut, né, que é a poesia sinagogal. Então, era a poesia que ela é composta para determinadas festas, para determinadas datas, feriados judaicos, etc. E ela é sempre, né, no plural, porque ela é uma poesia como se fosse, né, o povo de Israel, né, a nação de Israel. Então, ela é sempre na primeira pessoa do plural, ela é sempre escrita em nós. Ibn Gabirol resolve colocar isso na primeira pessoa do singular. E, através disso, justamente, a sua poesia ela vira universal por ser pessoal, né? Então, assim, ela transcende, digamos, os limites da própria religião. Outro fator é pela ausência de citações talmúdicas, né? Conforme eu disse para vocês, uma das possibilidades seria a acusação de caraísmo, né? Todo mundo naquela época citava o Talmud, menos ele e os caraítas, claro, né? Pela sua obra ética de orientação psicofisiológica, que ela é baseada totalmente na medicina da época, tá? E usa as citações bíblicas só para justificar que aquilo já estava na Bíblia, né? Então, às vezes, ele tira as citações bíblicas totalmente do contexto, usa para justificar uma outra coisa completamente diferente. É bastante interessante a obra ética dele, que é baseada na teoria dos humores, que era a medicina da época. Bom, pela sua obra metafísica, sem referências religiosas diretas, por isso que ele foi estudado pela escolástica cristã e ninguém sabia quem ele era, tá? Ele não tem referências religiosas, aliás, pouco tem referências a Deus, né? No máximo ele chamou Altíssimo, mas em geral ele chama de Uno ou Essência Primeira, né? E pela inversão, e esse é o ponto que a gente mais vai focar aqui, da proposta medieval comum de prioridade da forma sobre a matéria, né? Quem já estudou filosofia medieval sabe que a maioria, né, dos pensadores medievais vai dizer que a forma, e por isso que São Tomás de Aquino odiava ele, né, se sustenta sem a matéria. Ele vai dizer, não, nada se sustenta sem a matéria, né? Tudo que existe no mundo se sustenta através da matéria. Não é a matéria tal como nós conhecemos. Ele vai advogar que existem níveis de matéria, né? Coisas que vão dialogar, inclusive, com a física moderna, muito mais do que com a filosofia medieval da época, né? Em que, nesses níveis de matéria, então, sempre existiria um substrato para tudo aquilo que se sustenta nele, portanto, para todas as formas, né? Então, assim, em resumo, a metafísica dele, né, vai partir de tudo que há provém de Deus, que é chamado por ele de Uno, e essência primeira, através de um intermediário que ele denomina vontade, tá? Mas ele não faz um discurso religioso a respeito da vontade divina. Vontade é um intermediário, assim como a gente tem o Logos em Filão de Alexandria. Tudo que há é denominado por ele substância, e ela é sempre composta por duas raízes, matéria e forma. O primeiro ser, ou a primeira substância, é a inteligência, que é a mais espiritual e mais sutil dentre as substâncias simples. Detalhe, as substâncias simples, elas são simples, mas elas são compostas de forma e matéria, porque elas precisam de um substrato. A elas se seguem a alma nos seus três níveis, né, racional, animal e vegetativa, e a natureza. Apesar de compostas por matéria e forma, são chamadas de simples porque não têm corporeidade, portanto, quantidade, não tendo partes ou elementos como a matéria sensível. Vale ressaltar que, no seu modelo dinâmico, aquilo que é matéria num nível vai ser forma para o nível que lhe é superior. Ou, se invertermos, a forma de um nível superior será a matéria do nível seguinte, que receberá outra forma. Ou seja, ele é um modelo totalmente dinâmico em que você não tem elementos, ou seja, você não tem... é muito difícil a gente falar numa ontologia em Ibn Gabirol. Por quê? Tá? Porque aquilo que deveria ser um ser, que seria, digamos, a forma e a matéria, eles não são forma e matéria em todos os níveis. Eles são forma no nível e matéria no nível seguinte. E por aí vai, né, até que a gente chega à pura forma, que é onde, segundo ele, então, acaba aquilo que é, né, que são as formas mais visíveis e mais manifestas, como cor, figura, etc. Né? Desse modo, a forma da inteligência surge, da forma da inteligência surge a matéria da alma racional, que receberá sua forma.
tornar-se a matéria da alma animal, que receberá outra forma, e assim por diante, até receber as formas sensíveis da quantidade e também da cor e da figura, onde, conforme Gabirol, a atividade criadora se detém. Bom, então, o que ele propõe? Ele propõe uma inversão na metafísica, né? E ele vai partir, isso, claro, isso é uma interpretação... Opa, pronto. Isso é uma interpretação minha, tá? Que ele parte diretamente de Aristóteles, né? Claro que outros estudiosos vão dizer que talvez ele parta de outras coisas, mas eu acho que ele parte de uma interpretação muito particular que ele tem de Aristóteles, tá? Então, segundo Aristóteles, a substância se entende segundo 2 significados. O que é substrato último, o qual não é predicado de outra coisa, e aquilo que, sendo algo determinado, pode ser separável como a estrutura e forma de cada coisa. Então, a maioria dos medievais usa a segunda e ele vai usar a primeira e adaptar dentro da metafísica dele. A recepção medieval da filosofia grega e a atribuição arbitrária de obras neoplatônicas a Aristóteles fez com que o período se caracterizasse por um aristotelismo neoplatonizado, já que era imperativo conciliar textos dessas fontes diversas. Assim, as formas aristotélicas foram entendidas como equivalentes às ideias platônicas, que em seu mundo de origem são puramente inteligíveis. Isso vem desde lá de Al-Farabi, né? Al-Farabi coloca lá na compatibilização entre Platão e Aristóteles, né? E vem também previamente da recepção das obras de Aristóteles através de comentários neoplatônicos já vindos do siríaco, já vindo do Oriente, através dos escritos em siríaco, do neoplatonismo e também da atribuição arbitrária, né, do Liber de Causis e da teologia de Aristóteles. Então, como consequência, já que eram concebidas como desprovidas de corpo, o entendimento mais comum é que também seriam desprovidas de matéria. Só que para Ibn Gabirol, matéria não é corpo, matéria é substrato, tá? Então, a gente chega nas substâncias, que para ele tudo é substância. Como tudo é composto por matéria e forma, tudo leva o nome de substância. A forma confere à matéria seu nome e sua essência, a unidade e a substancialidade. Então, a gente vai ter as substâncias simples, que são chamadas espirituais ou inteligíveis, né? A inteligência, a alma e a natureza, e as substâncias sensíveis. Entre as substâncias sensíveis, a substância celeste, que ele chama de corpo do céu, tá? Então, ele não faz nenhuma diferenciação entre sublunar e supralunar, tá? Para ele, os corpos celestes são matéria, né? Matéria corpórea, como muito semelhante à nossa, e ele não entra nessa discussão. É uma das poucas discussões que ele foge. Ele não foge da origem da matéria, mas ele foge dessa discussão. Ou seja, para não enfrentar a questão de que a matéria celeste seria diferente. Ele diz, é um pouco diferente, né? A matéria celeste, mas é como a matéria corpórea que a gente tem nesse mundo. Os universais sensíveis, que para ele são os 4 elementos, né? Fogo, terra, ar e água, e os particulares sensíveis, as substâncias corpóreas, naturais e artificiais. Entre o sensível e o inteligível, a passagem se dá, então isso é um outro problema que a gente tem na filosofia medieval, né? Como é que a gente passa do sensível para o inteligível? Como é que, né, a coisa vem? Para ele é uma cadeia contínua. Tá? Então, a passagem ela se dá por uma substância intermediária que mantém relação com uma e com outra. E ele chama isso de substância que sustenta a corporeidade do mundo. Nela, a gente vai ter uma matéria simples e espiritual e que sustenta a forma da corporeidade. Então, a forma dela, ela compartilha com as substâncias sensíveis e a matéria com as substâncias simples e espirituais. Bom, a rigor, a metafísica de Ibn Gabirol a gente pode estruturar desse modo que eu coloquei aqui para vocês. Parece uma bagunça, né? Mas vocês não viram nada, vocês precisam ver o resto dos slides. Bom, mas vamos lá, né? Então, assim, a gente tem que tudo provém, né, de Deus, que é chamado de Uno ou essência primeira, tá? Através do intermediário criador chamado vontade. Só que a vontade, ela só é separada, né, da essência primeira a partir dos seus efeitos. Por quê? Porque, em essência, elas formam uma unidade, tá?
Daí, a gente tem, então, que surgem a matéria universal e a forma universal. A matéria primeira universal e a forma primeira universal, né, elas vão se reunir novamente e vão dar origem ao primeiro ser, que é a inteligência. Né? A partir daí, a gente vai ter, então, cada uma com a sua forma, né, acrescentando-se uma forma, né, as substâncias simples, espirituais ou inteligíveis, né, que seriam, então, a inteligência, a alma e a natureza, e chegando também na substância que sustenta a corporeidade do mundo, que tem uma matéria simples, embora sua forma seja a corporeidade. Aí, depois, a gente tem, então, as substâncias compostas sensíveis, que são corpóreas. A substância celeste, os universais sensíveis e os particulares sensíveis. Bom, a questão da matéria. Na maior parte das doutrinas medievais, a matéria é vista como algo inferior, posto que é identificada com a matéria sensível e corpórea, conforme eu já falei. E, muitas vezes, ela chega a ser identificada com o mal ou com a origem dele, né? No mínimo, com o problema da privação, né? Digamos, da deficiência, né? Da falta, da falha, etc., etc., e chega a ser identificada com o mal. Avicena, na Epístola do Amor, ele entende a matéria como uma mulher pecadora e de origem duvidosa, ou seja, de origem baixa. Tá? É assim que ele descreve a matéria. Maimônides vai descrever como uma casada adúltera, já que não podendo existir sem a forma, nunca está satisfeita, está sempre buscando outra forma para substituí-la. Tá? Então, essa é a imagem que a gente tem normalmente da matéria no mundo medieval. Tá? Para Ibn Gabirol, a coisa é um pouquinho diferente. Por quê? Porque tudo que há, tanto nos sensíveis quanto nos inteligíveis, é denominado substância, é composto por matéria, matéria e forma. E sobre a matéria, na sua doutrina, vale ressaltar que, em primeiro lugar, a matéria não é corpo. Então, voltando, ela é substrato. Ela é um substrato em que ele tem níveis. Então, não necessariamente ele aparece como somente corpóreo. Tá? Ele pode ser incorpóreo, um substrato incorpóreo, mas ainda assim é um nível de matéria. A matéria inteligível não é essencialmente distinta da matéria sensível, conforme o slide anterior que vocês podem ver aqui, ou seja, a gente tem uma sequência que vai do inteligível para o sensível e é uma sequência ininterrupta, tá? Ou seja, é a mesma matéria, ela só vai se adensando, tá? 3, o que deixou, né, os pensadores posteriores, principalmente os cristãos, completamente aterrorizados. A matéria não é a fonte da diversidade e da multiplicidade. Tá? Quem diversifica e multiplica é a forma. Tá? A matéria ela é diversificada e ela é multiplicada. No Fons Vitae, isso está sempre na voz passiva. Tá? Por quê? Porque a matéria em si, ela não tem ação, ela é passiva. Tá? Se ela é passiva, ela não pode ser a fonte, né, da multiplicação das coisas e da diversificação das coisas. Portanto, a fonte da diversificação é a mesma fonte da individuação, que é a forma. Tá? E 4, a matéria provém diretamente da essência de Deus. Isso é uma coisa que poucos medievais, eles fogem, conforme eu falei para vocês. Né? O Ibn Gabirol, ele foge da diferença entre matéria celeste e matéria terrestre, porque no fundo, a impressão que dá é que ele acha que é tudo a mesma coisa, né? Então, que isso é um erro da filosofia anterior, fazer essa diferenciação, né? Mas ele não foge da questão fundamental, que é qual a origem da matéria, né? A maioria dos pensadores medievais, se você for olhar, peraí, né? Se é tudo forma no inteligível, de repente a matéria surge, ela surge da onde, né? Se Deus cria tudo, Deus criou a matéria, mas Deus criou como, né? No meio da criação, ele vai lá e cria, né, a matéria sensível, ou seja, você fica com aquilo. Para Ibn Gabirol, não. A matéria procede diretamente da essência de Deus e a forma procede da propriedade. Que propriedade? A unidade, tá? Porque Deus é uno, tá? Então, de novo, ainda que em Deus a essência e a propriedade sejam a mesma coisa, tá? A
é a unidade de Deus que vai dar origem à forma e a essência de Deus que vai dar origem da matéria. Tá? Sendo bastante radical, tendo uma visão bastante radical, a gente pode dizer que, no fundo, apesar dele não ter dito com essas palavras, para Ibn Gabirol, a matéria é o corpo de Deus. Tá? Ou seja, ela é algo, né, da qual ela é, digamos, a legítima descendente aí da essência divina. Tá? Então, matéria não é corpo. A matéria procede desde o início da criação e é aquilo que tudo sustenta. Originariamente inteligível, ela vai se adensando nos diferentes níveis até se tornar corpórea, tá? E mais uma coisa, então, assim, ele fala sobre a unidade da matéria. Unidade em que sentido? No sentido de continuidade, tá? Ou seja, é a mesma matéria contínua desde o início da criação, vamos dizer assim, ontologicamente, né? Até o fim. A matéria inteligível não é essencialmente distinta da sensível. Tá? Acima e além de tudo, há Deus, essência primeira, que cria a matéria e a forma que dão origem aos seres, através de uma propriedade sua, denominada vontade. Ele defende a existência de uma matéria universal que seria una e contínua por toda a criação e o sustentáculo universal de todos os seres, tanto os sensíveis quanto os inteligíveis. A matéria não é fonte da diversidade e da multiplicidade. Ao contrário... Não, mas peraí, você vai me dar mais um tempinho. Ao contrário do que os seus contemporâneos sustentam, ele diz que a matéria em si não é mais do que uma e que a diversidade não provém senão da forma. A matéria é dita ser causa da multiplicidade somente por quanto é divisível e multiplicável, mas ela é efetivamente dividida e multiplicada pela forma, que é o verdadeiro princípio de limitação e determinação. E sobre a origem da matéria, né, cito, da matéria dizemos o mesmo que da forma, isso é, que a matéria é criada pela essência e a forma pela propriedade da essência, isso é, pela sabedoria e pela unidade, ainda que a essência não seja determinada por propriedade intrínseca a ela. Essa é a diferença entre o Criador e o criado, porque o autor é a essência essencial e o criado se compõe de duas essências, que são a matéria e a forma. Bom, então a matéria não pode, assim, ser privação absoluta, posto que a privação absoluta é o não ser. Ela é ser possível, assim como tudo que não é o uno. A matéria é criada e provém diretamente da essência de Deus. Ela não é a causa da... tá, isso eu já falei. Tá. A indigência da matéria, se tomada sem a forma, é qualitativamente análoga à indigência da forma, se tomada sem a matéria. Ou seja, assim como a matéria não existe sem a forma também não existe sem a matéria. Tá? E isso não ocorreu nem por um piscar de olhos, segundo ele. Nada há que exista sem um substrato. Portanto, a matéria, a partir do momento que é criada, torna-se necessária, não podendo haver o ser sem a concorrência dela. Tá? Bom, tá? Bom, aí a gente passa, tá, vamos para o final, né? Indo para o final, o que eu ia colocar, né? A gente tem de volta, né, aquele slide que eu tinha falado para vocês, né? Que isso aí seria assim, organizadinho, bonitinho, dentro de uma linguagem aristotélica, dentro do modelão filosofia medieval. Tá, agora nós vamos começar a bagunçar, tá? Então, assim, a rigor, então, conforme a gente viu que aquilo que é forma para um nível é matéria para o nível subsequente, tá? A gente teria, então, provindo de Deus, né, ou essência primeira, ou uno, né, através da vontade, né, dois polos, vamos dizer assim, que eles vão se reunir e dar origem aos seres. Né? Não vou dizer elementos, porque eles não chegam a ser elementos. Tá? Um deles é a forma primeira universal, que é uma unidade delimitada e delimitadora. Tá? O outro é a matéria primeira universal, que é uma continuidade ilimitada. Tá? E se a gente pensar, agora eu vou deixar só a provocaçãozinha aqui, porque eu não tenho tempo, senão o Lucas me bate. Tá? Então, eu vou deixar só a provocaçãozinha. Até o que é ilimitado, gente, dentro da visão monoteísta? Tá? É Deus. Né? Então, se você tem uma matéria que é indeterminada, ilimitada, etc., todas essas características, elas vêm da onde?
né? Sendo que da filosofia as coisas procedem de algo, né, com a qual elas mantêm algum tipo de semelhança. Da onde viria isso? Da própria essência de Deus. Né? Por isso eu disse que, a rigor, se a gente for radical na interpretação, a gente vai encontrar que a matéria acaba sendo o corpo de Deus. Tá? Então, com a junção dessas duas, a gente tem a inteligência. Só que a forma da inteligência vai ser a matéria do nível subsequente, né? Que é a alma, e que vai receber uma outra forma, né? Essa forma da alma vai ser a matéria do nível subsequente, que será a natureza, e vai receber, então, uma outra forma, né? Então, veja a pluralidade das formas e a continuidade da matéria, tá? A natureza, então, a forma da natureza vai ser a matéria do nível subsequente, que é o que ele chama, esse nível intermediário, de substância que sustenta a corporeidade do mundo, tá? Que vai receber uma outra forma, que é a corporeidade, né? Que, por sua vez, então, vai ser a matéria, né, que, recebendo uma última forma, né, essa assim já corpórea, porque já tinha recebido a corporeidade, né, vai dar o quê? As substâncias sensíveis, ou seja, a substância, né, dentro da linguagem aristotélica dele, que sustenta as categorias. Aí a gente desloca isso justamente para colocar do jeito que eu coloquei, ou seja, a matéria sempre, né, na mesma coluna e sempre a forma, então, sendo recebida em cada nível subsequente. E se a gente for um pouquinho além, aonde a gente vai chegar? Nisso aqui, tá? Exatamente. Ou seja, tá? O que a gente tem? A gente tem um Deus, que é um uno, uma essência primeira, que através de contração, né, dá origem a uma propriedade, que é a própria unidade, né? E a partir dele a gente vai ter justamente, né, Ein, que é um vazio, né, o espaço da criação, que vai ser, portanto, a origem da matéria, né? E um raio de luz, e eu não estou colocando palavras na boca de Ibn Gabirol, ele chama de luz, sim, tá? A forma, a origem da forma, ele chama de luz, tá? Ein Sof Or, né? Or é luz em hebraico, né? Então, a gente teria do outro lado. A partir daí, a gente vai ter, né, algo que a gente pode estruturar aqui como se fosse a árvore da vida. Lembrando que a árvore da vida ainda não tinha sido publicada naquela época, tá? A gente tem isso daqui só a partir do século XIII, tá? Então, colocando uma do lado da outra, tá? A gente vai ter, então, isso. Ou seja, a coroa, Keter, que seria da onde surge tudo, é a vontade, né, que ele chama da vontade de Deus, que seria a criadora da forma e da matéria. Né? Na árvore da vida, a gente vai ter duas colunas, né? Uma passiva, uma ativa, né? Ou uma da compaixão e a outra do poder. Né? A coluna da compaixão é a matéria, a coluna do poder é a da forma. Tá? Então, da junção dessas duas, a gente vai ter, então, o primeiro ser criado, tá? Que é equivalente aqui, nesse paralelo que eu estou colocando para vocês, tá? A Sefirá oculta, né? Que é o conhecimento, que é onde a gente vai ter, também não dá tempo de explicar isso, é o limite do conhecimento humano, tá? A forma da inteligência é o limite do conhecimento humano para Ibn Gabirol. Tá? A gente não consegue chegar na matéria, porque a matéria está sempre oculta atrás da forma. Tá? Então, olha só que interessante. O que a gente vê é pura forma. A gente não consegue ver a matéria. A gente não consegue perceber a matéria. A matéria está sempre oculta atrás da forma, tanto nos sensíveis quanto nos inteligíveis. Tá? Aí a gente tem, de novo, uma nova forma, né, que vai chegar na matéria. A gente vai ter a alma, uma nova forma. Né? A gente vai ter a natureza ou substância que sustenta a corporeidade. Aqui, como a Sefirá Yesod, que é fundamento. De novo, não estou colocando palavras na boca dele. Tá? Em hebraico,
o termo para a matéria e para essa natureza é Yesod, lembrando que no século XI a gente não tem termo para natureza em hebraico ainda, a Teva vem depois, é uma adaptação do árabe Tabia, e que só aparece depois da tradução de Maimônides para o hebraico. Tá? Aí a gente vai ter uma nova forma, né, que vai dar origem, então, à matéria sensível e corpórea, né, que a matéria ainda é oculta, porque é a matéria da substância que sustenta a corporeidade, ainda é espiritual, a sua forma é a corporeidade, e isso dá origem, então, ao mundo sensível, na onde a gente teria, né, uma outra árvore da vida. Se a gente colocar num outro plano, que é o plano dos 4 mundos, que a gente também tem na mística judaica, tá? A gente pode organizar, né? Isso depois vocês me perguntem, porque isso daí é um desdobramento, vamos dizer assim, né? É como se cada um desses mundos tivesse a sua própria árvore da vida, ou a gente pudesse colocar todos na mesma árvore da vida, tá? A gente pode colocar como nos 4 mundos, o mundo de Atzilut, que é o mundo de Deus, né? A forma e a matéria da inteligência. Forma é a matéria, desculpa, está errado aqui, tá? Inteligência é no meio, tá? Então, aqui seria a vontade, foi um erro, eu não percebi, tá? A vontade, a forma e a matéria, tá? Aí a gente teria um mundo de Beriá, que é o mundo da criação, tá? Com a inteligência, então, a alma e aquilo que ainda é, digamos, uma forma e uma matéria inteligíveis. Aí a gente tem Yetzirah, que é o mundo da formação, tá? Em que a gente vai ter, então, portanto, a natureza ou a substância que sustenta a corporeidade do mundo. E, por último, a Siá, que é o nosso mundo, que é o mundo da ação, que é o mundo sensível, ou a substância que sustenta as categorias, ou as substâncias sensíveis, ou seja, nós todos aqui, tudo que a gente está vendo, tá? Eu vou terminar rápido, porque eu não posso passar mais muito. Quanto eu já passei? 6 minutinhos, que bom, gente. Olha só, hoje eu estou uma pessoa pontual. Então tá. Mas a gente deixa qualquer outra coisa para as questões, tá? Eu acho que assim, o grosso do que eu queria colocar, eu já coloquei. Muito obrigada pela paciência. Eu só queria que vocês conhecessem o louco que eu estudo. Obrigada.